Glória a Deus, aleluia, queridos. Bom dia mesmo. Bom dia, querido Espírito Santo. E é bom mais uma vez poder dizer como salmista: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Amém, queridos? Mais uma vez nós estamos aqui, graças à bondade e à misericórdia do Senhor Jesus, para mais esta manhã de meditação na sua palavra. Amém? E hoje nós vamos estar meditando em 2 Samuel, no capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, que nos diz assim, queridos: a rebelião de Abisalão. Então agora aqui continua Davi a colher o resultado do seu pecado, quando ele adulterou com Batseba e ainda assassinou, mandou assassinar o responsável pela morte do esposo dela, pensando assim ele que iria cobrir o seu erro. Então nós vemos aí que depois disto, a criança que ele teve com ela morreu. Depois nós vemos que o Amon estuprou a própria irmã, Tamar. O Abisalão matou seu irmão. E agora continua a peleja, porque o Abisalão agora ele começa a se levantar contra o próprio pai. Consequências, queridos, de um erro que ele cometeu, de um pecado. Ele arrependeu, confessou. Mas lembra disso, queridos, Deus ele perdoa nossos pecados. Mas há pecados, queridos, que a consequência ela fica, às vezes, por um determinado tempo. É sério, então. Aconteceu depois disto que Abisalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Abisalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho, certo? Parava a um lado do caminho da porta. Sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Quando alguém chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão, pegava e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, olha, agora preste atenção, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então, queridos, vamos falar sobre esse beijo aí. O beijo de Judas você conhece. O beijo de Judas você sabe. Aquele que lá no Novo Testamento traiu Jesus. Mas agora aqui é o beijo de Absalão. O beijo de Absalão nas pessoas que iam ao seu encontro lembra o beijo exatamente de Judas. É o que a gente lembra logo, né? Lembra também aqueles que sempre procuram, queridos, fazer o bem com a intenção de serem vistos, admirados e reconhecidos. Enquanto Davi amava o povo, olha só, Davi amava o povo, Absalão sutilmente roubava o coração dos israelitas,
com o propósito de conseguir apoio para tomar o trono. Então, deixa eu lhe falar um pouquinho aqui do que está acontecendo, certo? Davi, que ele era o rei. O Absalão, ele já havia matado o irmão. Davi não tomou uma posição, porque a lógica seria o Davi, então agora matar o Absalão. Mas o Davi ele tinha que ter matado o próprio filho porque estuprou a irmã. Como rei, a lei era essa. Ele não fez, é meu rei, é meu filho. Agora esse mata o irmão. Ele teria que ter tomado uma posição de disciplina. Também não tomou. Então, isso aí, queridos, já são oriundos dos erros de Davi. Tá. Mas agora vamos ver a outra parte. Absalão, ele agora começou a armar para derrubar o pai dele. Então, o que ele fazia? Ele pegou 50 homens de guerra, né? E ele ia lá para a porta lá do palácio, na entrada da cidade. E ele ficava lá. Então, quando alguém ia falar com o rei Davi, ele chamava, abraçava, vem cá, meu querido, minha querida, como vai você? Tudo bem? Como é que vai? O que você veio fazer aqui? O que te traz aqui no palácio? Não, eu vim falar com o rei porque eu estou com um problema lá, estou com uma questão lá, eu estou precisando do rei para resolver essa situação. Então, o que ele dizia a essa pessoa? Se eu fosse o seu rei. Se eu fosse o seu líder. Se eu fosse o seu pai. Se eu fosse a sua mãe. Se eu fosse o seu pastor. Você está entendendo? Ele começava a roubar o coração das pessoas, porque o Davi, ele amava as pessoas, mas era um amor sem hipocrisia. Ele amava. E ele procurava agir com sinceridade, com justiça. Porque quem ama, gente, ele procura agir com justiça. Às vezes a pessoa recebe um não do pai, da mãe ou do seu líder, ele não gosta. Ele acha que a pessoa está contra ele. Mas muitas vezes é por amar. A mãe, por amar os filhos, há momentos que ela diz não. E ela tem que dizer não. O pai, por amar os filhos, há momentos que ele tem que dizer não. Tem muitos filhos hoje, às vezes, numa atitude de rebeldia, porque só ouve sim, sim, sim. Mas o não faz parte da vida, queridos. O não também faz parte para resolver problemas e para educar as pessoas, para ensinar elas que um dia elas vão ter que dizer não. Então, queridos, o Absalão se aproveitava disso. E ele dizia, se eu fosse o seu rei, quem dera se eu fosse o seu rei, eu resolveria seu problema assim, num estalar de dedo, num piscar de olho, seu problema estava resolvido. E com isso, irmãos, ele ia roubando o coração das pessoas. Olha, às vezes isso pode acontecer dentro da sua casa. Às vezes, quantas mães, os filhos gostam do... Tem muitos filhos que às vezes não gostam do pai. Por quê? Porque a mãe, fez a cabeça dos filhos. É verdade. Tem filho que não gosta do pai, porque a mãe senta com os filhos e começa, seu pai é ruim, seu pai é mau. Porque há 10 anos atrás, porque há 20 anos atrás, porque quando eu casei, o seu pai fez isso, isso, isso. Aí, de repente, os filhos estão tudo com raiva do pai, com ódio, e não sabem por quê. Isso acontece muito com casais, às vezes, que separam. Às vezes o pai também tem o dia dele ficar com os filhos, aí ele começa a não ouvir da criança. Eu me separei da sua mãe, porque a sua mãe, papapá, papapá. Para roubar o coração do filho, para o filho ficar gostando dele e passar a odiar a mãe. Queridos. Empresa, quem trabalha, às vezes ele é gerente.
Então, às vezes, os outros funcionários ali, se eu fosse o gerente, e ali ele vai roubando o coração até derrubar o gerente. Eu trabalhei, irmãos, 4 anos em um hotel que eu via essas coisas acontecer. Eu via esses detalhes. Daí a pouco o gerente estava sendo mandado embora. Então, igreja, meus irmãos, eu vou tirar o chapéu, não para honrar, Irmão, a igreja está assim, ó. Isso aí é chamado de espírito de Abisalão. As igrejas estão assim de espírito de Abisalão. Pessoas que querem derrubar o pastor. Pessoas que querem o lugar do pastor. Pessoas que querem que o pastor vá embora da igreja. Pessoas que não querem que o pastor seja bem sucedido. Você está pensando que é chamado espírito de Abisalão. Então, o espírito de Abisalão é isso. Ele ficava lá na porta, roubando o coração do povo, para que o povo ficasse gostando dele e para que ele um dia viesse a se tornar o rei. Então isso acontece. No país, irmão, política agora, acabou a política, né? Período político é um espírito de Abisalão aí, né? O cara está lá no poder, o outro quer o poder dele. Então ele começa. Você não viu o Donald Trump? Aproveitaram aquelas questões lá que houve de negro, racismo, e colocaram na cabeça do povo, não, esse cara é racista. Ele perdeu, porque a maioria dos negros votaram contra ele. E aqui no Brasil, você já está vendo aí, né? Tem uma emissora de TV aí, já está exibindo uma coisa aí em relação à voz negra, mas o alvo é tudo de preparar o Brasil para votar contra o presidente e derrubar. Então é isso, o cara ele não é vereador, ele quer chegar lá, ele começa a criticar o que está lá, para querer ganhar o voto, para querer ganhar o coração do povo. Então, irmãos, isso aí é muito sério, é chamado espírito de Abisalão. Então você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado quando alguém for falar mal de outra pessoa para você. Tá? Cuidado quando alguém for falar mal do seu patrão. Cuidado quando alguém for falar mal do seu gerente. Quando alguém for falar mal da sua mãe. Quando alguém for falar mal do seu pai. Viu? Quando alguém for falar mal do seu pastor. Fique esperto. Fique atento. Porque muitas vezes a pessoa quer derrubar o outro. Eu acredito que na vida você já deve ter experimentado isso. Acredito que você já deve ter visto muitas vezes isso aí. Continuando aqui a história, queridos. Do versículo 7 a 12 fala assim: aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Abisalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque morando eu em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Abisalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Abisalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Abisalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade. Olha aqui, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Abisalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele oferecendo seus sacrifícios e a conjuração de fortificava, vinha o povo, ia crescendo com Abisalão. Queridos, o que está ocorrendo aqui? Bom, primeiro Abisalão ficou ali roubando o coração do povo. Foi a primeira parte do ataque dele. Agora, a outra parte, pagar voto. Abisalão,
estava a caminho de Hebrom para se autoproclamar rei, mas disse ao pai que ia sacrificar, tá, a Deus. Ele alegou, queridos, que havia feito um voto ao Senhor e teria que cumpri-lo. De fato, Abisalão sacrificou, mas sua intenção, queridos, estava longe de agradar a Deus. Quantos têm feito mesmo hoje, queridos? Cumprem seus votos, vão à igreja, leem a Bíblia, olha aí, mas estão com o coração distante do Senhor. Se não somos sinceros para com Deus, de forma alguma Deus nos aceitará. O que está acontecendo aqui? Ele ficou, querido, tempos fazendo o coração do povo. Depois chegou o momento dele dar o golpe. Ele chegou para o pai dele: pai, eu estou tão feliz aqui em Jerusalém, eu estou tão feliz de ter voltado para casa, eu matei o meu irmão, mas o Senhor me perdoou, pai, está tão bom. Papai, só que eu fiz um voto com Deus, de em Hebrom ofereci a ele um sacrifício, então posso ir lá? Você vê, gente, levou 40 anos. Você vê que o inimigo, muitas vezes, para derrubar você, ele passa tempo planejando. Olha só. Satanás, querido, ele nos persegue, ele nos odeia. E ele levanta pessoas para ser contra nós e nos odiar. Foram 40 anos, gente, foi uma vida. Ele ali planejando, pá. Até que chegou o dia dele dar um golpe. Então chega para o papai dele: olha, eu estou indo lá em Hebrom que eu vou sacrificar. Eu fiz um voto a Deus. E o pai dele: vai, meu filho. Pô, papai, eu vou levar um soldado comigo. Eu vou convidar um soldado aí de guerra para ir comigo. Tá? Pode, meu filho. Só que era golpe. Ele levou 200 homens de guerra com ele. Ele levou 200 soldados com ele. Tudo bem preparado. E eles foram para Hebrom. Só que lá em Hebrom, ele se proclamou rei. Ele mandou espias falar para as 12 tribos de Israel. Eram 12 tribos. Então ele mandou espias nas 12 tribos falar assim: ó, Abisalão é rei em Hebrom. Abisalão é rei em Hebrom. Então ele foi para Hebrom e se proclamou rei. Então tinha o rei Davi em Jerusalém, mas ele foi para Hebrom e se proclamou rei. Rei. Chegou o momento dele dar o golpe. Queridos, quando as pessoas estão na igreja, mas o coração dela não é de Deus. Quantas pessoas que se proclamam pessoas de Deus e não são. Quantas pessoas que às vezes chega para você e se passa como se fosse alguém de Deus e não é. Tá assim, ó, as igrejas estão assim também. Então cuidado, abra teu olho. Tem muitas pessoas que chegam para você, encosta para você, se passa como boazinha, mas não é boazinha. É uma cobra, uma jararaca, uma cascavel. É um escorpião. São pessoas que esperam o momento para chegar nas suas costas e enfiar a faca lá nas suas costas e fazer assim, ó. Gente, o mundo está assim. Às vezes aonde você trabalha, às vezes aonde você mora. Me desculpe, gente, mas às vezes até dentro da família tem gente assim. Não me leva a mal falar. Eu estou aqui para falar a verdade. Muitas vezes até da família tem assim. E muitas vezes no meio do povo de Deus, no meio do povo chamado povo de Deus, está assim também. Gente que espera o momento para aplicar um golpe. Gente, a coisa é séria. Então, saiba disso. Na política, então, isso aí nem se fala, né? Isso aí nem se fala. Esse meio aí, então, político, nem se fala. Então chegou o momento do Abisalão aplicar o golpe dele. O resultado desse golpe, gente, é que o Davi teve que fugir. Aqui, ó, versículo 14
Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Olha só, irmãos, levantai-vos e fujamos. Durante muitos anos, Davi fugiu de Saul para salvar sua vida, mas agora estava fugindo do próprio filho. Gente, você vê que não foi fácil ser o rei Davi, não. Às vezes tem gente que tem lutas aí, eu vou deixar de ser crente, vou embora da igreja, vou mudar de igreja. Gente, o Davi recebeu o título de homem segundo o coração de Deus. Gente, não foi fácil, não. Ele passou anos fugindo do Saul. O Saul morreu. O Davi agora era rei. Só que agora ele ia ter que fugir do seu próprio filho, queridos. Imagine a dor de um pai ao saber que um filho a quem tanto ama deseja a sua morte para ocupar o seu trono. O versículo 30 diz assim: seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, olha aí, gente, e chorando, e com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Irmãos, ele era o rei, mas ele agora estava fugindo. Ele estava descalço, estava com a cabeça coberta, ele era o rei, era para ele estar no palácio, era para ele estar tendo uma vida de conforto, mas ele estava tendo que fugir com a sua família, com as pessoas que acreditavam nele. Ele estava tendo que fugir. Então nós vemos aqui a angústia do rei Davi. Davi chorou e tinha todos os motivos para isso. Sua filha foi violentada. O filho que cometeu esse ato foi assassinado pelas mãos de outro filho. Seu conselheiro fiel o traiu, porque o Aitofel era fiel a ele. O que o Aitofel fez? O Aitofel foi com o Saul. Então você vê, a filha foi estuprada, o filho que estuprou foi morto, seu melhor amigo Aitofel o traiu. Algum amigo já traiu você? Tem uma amiga que já traiu você? Tem alguém da sua confiança que já te traiu? Eita, sim ou não? Eita, misericórdia. Então, ele ficou angustiado. E agora o seu outro filho queria matá-lo. Então, amados, o povo pelo qual ele deu a vida nas batalhas, deu as costas para ele. Porque o que aconteceu com as 12 tribos? O povo ficaram do lado do Absalão. Esse é que é o problema. O povo ficou. Agora, o que nós falamos lá? Que muitos acompanharam o Absalão na sua simplicidade. É como hoje, irmão. Quantas igrejas estão abrindo por aí hoje? Nem toda igreja que estão abrindo aí é Deus, não, irmão. Tem muitas igrejas que o camarada está ali, ele começa a fazer a cabeça do povo, quando ele vai embora, ele vai e leva quase a igreja toda e abre o ministério dele. Fala, foi Deus que mandou. Só que antes disso ele fez. Essas igrejas, mais cedo ou mais tarde, elas vão se dividir também. É por isso que hoje as igrejas vivem se dividindo. Que o cara faz a cabeça, sai, abre, leva o povo, né? Abre a igreja dele, só que mais na frente ele vai pagar na mesma moeda. Então, queridos, é isso aqui. Eu vou parar, vamos orar. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã nós vamos continuar essa história. Agora, vou lembrar que tudo isso aí, queridos, foi resultado de um pecado daquele homem de Deus. Eu quero agradecer por você que todo dia às 5 horas está conosco. Eu quero agradecer você que todo dia tem acompanhado essa palavra, ainda que seja mais tarde. E louvado seja Deus, e que Deus possa estar usando esse momento para falar com você, fortalecer a sua fé. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Quem sabe ultimamente você tem tido uma dor na alma. Quem sabe você tem tido uma dor na alma. Porque quem sabe teu marido está te traindo. Quem sabe a sua filha, seu filho está te traindo.
Quem sabe uma pessoa a quem você ama muito se voltou contra você. Quem sabe uma pessoa que você já estendeu a mão e ajudou, hoje está contra você. Eu vou orar. Eu sei que isso aí deixa uma dor muito grande. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu estou estendendo as minhas mãos agora para abençoar os teus filhos. Eu quero te agradecer por esses que estão aqui agora, 5 horas, assistindo, participando. Senhor, eu não conheço a história de cada um deles, mas eu creio que muitos deles já foram feridos na alma, já foram traídos por pessoas que eles amavam. Talvez foram traídos, quem sabe, pelo próprio pai, pela própria mãe. Quem sabe foram traídos pelo próprio cônjuge. Quem sabe foram traídos por um colega na escola, por um colega no trabalho. Quem sabe foram traídos por alguém na própria igreja, na própria fé. Quem sabe, ó Deus, já foram ludibriados, enganados. Quem sabe, Senhor, tiveram esses ataques na sua alma. Pessoas que eles achavam que eram com eles. Pessoas que faziam de conta que estava com eles. Pessoas que faziam de conta que estava caminhando com eles, mas por trás tinha um plano ardiloso, satânico, diabólico, de enganar e de passar-lhe a perna. Quem sabe a tua filha teve essa experiência com alguém que ela amava, com alguém que ele amava, com alguém que um dia ele estendeu a mão, dando um copo d'água, um copo de comida, dando uma assistência, e depois levou essa punhalada pelas costas. Pai, mas eu oro, tire essa dor. Assim como o Senhor deu vitória a Davi, dê vitória a esta mulher, dê vitória a este homem. Arranca nesta manhã essa angústia, arranca nesta manhã essa dor, arranca na manhã essa tristeza desta alma, deste coração, e faça crescer, faça fortificar, faça dar a volta por cima. Leve a ser honrada, abençoada, em nome do Senhor Jesus, porque foi assim que o Senhor fez com Davi. Amém? Porque o Senhor tinha um plano para aquele teu servo, assim como eu tenho certeza, o Senhor tem um plano para este homem, o Senhor tem um plano para esta mulher. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, o canal agora chama-se Canal Leles, tá? Então você que não se inscreveu ainda, é Canal Leles. Fala para os seus amigos se inscrever. Nós temos lá várias mensagens, de 3 minutos a meia hora. Bom dia mesmo.